Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano, e no vídeo desta segunda-feira nós vamos falar sobre Arthur Dias, destaque das categorias de base do Atlético Paranaense, campeão sul-americano sub-20 com a seleção brasileira e que precisa receber oportunidades do técnico Maurício Barbieri no Campeonato Paranaense. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre o assunto do vídeo de hoje. Então vamos lá para o tema do vídeo de hoje, pessoal. Um tema que muito me agrada, muito me interessa, porque como vocês bem sabem, eu dou um destaque muito grande às categorias de base dentro do contexto do projeto esportivo do Atlético. E na noite de ontem, com a vitória sobre o Chile pelo placar de 3-0 lá na Venezuela, a seleção brasileira conquistou o título do Campeonato Sul-Americano Sub-20 e assegurou uma vaga para a disputa do Campeonato Mundial da categoria, que está marcado para os meses de setembro e outubro em solo chileno. E dentre os campeões, um dos destaques foi o zagueiro rubro-negro Arthur Dias, que no Campeonato Sul-Americano Sub-20 disputou 8 das 9 partidas da seleção brasileira, sendo 7 delas como titular, e acumulou 564 minutos no gramado. E impressionou, especialmente quando a gente se lembra que essa é uma competição sub-20 e que o Arthur completa 18 anos somente no próximo dia 10 de abril. E a gente sabe que nessa idade, nesse momento da carreira, a diferença de idade pode pesar muito, mas o Arthur acabou superando essa questão com muita tranquilidade, foi um dos destaques da equipe. E sendo versátil, tá? Porque dessas 7 presenças na equipe titular, ele foi escalado somente 2 vezes como zagueiro. Ele foi lateral esquerdo em outras 4 partidas e chegou a ser utilizado como lateral direito em uma ocasião, mesmo sendo canhoto. Tá? Ou seja, o defensor foi testado em diversos cenários contra atacantes mais experientes e mais fortes do que ele e se saiu maravilhosamente bem em todos eles. O Arthur é uma joia das categorias de base do Atlético. Quanto a isso, não havia muita dúvida, inclusive antes dele se apresentar e ser campeão com a seleção. Falando um pouquinho do desempenho individual do Arthur no Campeonato Sul-Americano Sub-20, para a gente poder entender o que ele conseguiu conquistar nesse período. Defensivamente primeiro, porque ele é um zagueiro, ele somou 1.1 interceptações, 4.4 desarmes, que é um número espetacular, 2 bolas rebatidas e 3.3 bolas recuperadas para cada período de 90 minutos. Fisicamente, o que também é um aspecto importante para um defensor, ele conquistou 4.9 duelos terrestres com 68% de índice de sucesso por 90 minutos e um duelo aéreo com índice de eficiência de 75% no mesmo período. Ou seja, uma performance muito consistente que só parece ainda mais impressionante quando a gente se lembra mais uma vez que o Arthur atuou em diversas posições diferentes ao longo de todo o torneio. Falando sobre capacidade de construção, o Arthur somou 51.2 ações com a bola para cada período de 90 minutos, um número bem interessante, e nesse período completou 22 passes com 81% de índice de precisão global e 91% de precisão nos passes no próprio campo, que para um defensor é sempre um aspecto positivo, principalmente porque a perda da bola no campo de defesa normalmente significa uma criação de uma oportunidade, pode significar pelo menos uma criação de uma oportunidade importante para o adversário. Tá? Em termos de lançamentos longos, ele completou 2.8 lançamentos por 90 minutos, com índice de precisão de 59%. São números muito, muito bons de um zagueiro que visivelmente tem intimidade com a bola, sabe trabalhar com a bola nos pés, e se você assistiu o Arthur jogar, seja no Campeonato Sul-Americano Sub-20, seja nas categorias de base do Atlético, você sabe que ele tem uma excelente capacidade de encontrar jogadores entre as linhas de marcação adversárias, o que é bastante impressionante para um zagueiro tão jovem, principalmente quando a gente percebe que ele também consegue fazer isso mesmo utilizando o pé direito, que não é o seu melhor. E agora, gente, o Arthur deve se reapresentar ao Atlético nos próximos dias com um ritmo de jogo preparado para ser experimentado. E nos resta saber se o treinador Maurício Barbieri do Atlético Paranaense vai oportunizar minutos a um jovem talentoso como o Arthur na atual temporada e especialmente nessa reta final de Campeonato Paranaense. De nada adianta o presidente Mário Celso Petralha declarar que o Atlético pretende ser o maior clube formador do mundo, como ele fez aí há pouco mais de um ano, se o departamento de futebol, ou se no departamento de futebol, para ser mais específico, consideram normal um técnico não conceder oportunidades, ou quase não conceder oportunidades, a jogadores das categorias de base na competição menos relevante de todo o calendário do ano. Então, não adianta reclamar depois das inúmeras, das incontáveis falhas de um zagueiro limitado como é o Matheus Felipe, se a comissão técnica prefere
escalar um jogador veterano e sabidamente ruim do que oportunizar, do que assumir o risco de fazer a transição de jovem talentoso como é o Arthur Dias, como pode ser o Marcão e tantos outros nas categorias de base do Atlético, que tem formado bons zagueiros aí nos últimos anos e que precisam começar a ser aproveitados de maneira mais sólida e mais consistente no sistema defensivo da equipe principal. E me parece que nesse momento o Arthur Dias é o grande nome, o primeiro nome da fila, aquele que tem que ser experimentado o mais rapidamente possível, porque tem tudo para ser um defensor de um nível técnico muito, muito alto e que tem tudo para acrescentar muito no sistema defensivo do Atlético nas próximas temporadas. E você, o que achou do Sul-Americano Sub-20 do Arthur Dias? O que você achou dos números que foram trazidos? Deixem aí nos comentários, como sempre digo aqui, eu leio todos. E se você está chegando agora, eu vou pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal Palavra Atleticano, compartilhe com o em redes sociais. E se você conhece, gosta e quer apoiar o meu trabalho aqui no YouTube, fica o convite para que você conheça o clube de membros do canal Palavra Atleticano, onde por uma quantia mensal simbólica de R$ 4,99 você tem acesso a um grupo de WhatsApp exclusivo para membros, prioridade no recebimento de resposta nos comentários deixados nos vídeos aqui do canal, além de acesso a uma série de conteúdos exclusivos. Então é isso, gente. A gente volta a falar do Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.